Beleza, galera? Tudo bem? Então aqui é Flávio, novamente. Estamos agora nessa nossa semana 10. E essa vai ser uma semana de revisão. Tudo que a gente viu ali da semana 6 até a semana 9, né? Então a gente vai ver basicamente as funções orgânicas carboninadas, funções orgânicas carboxiladas, né? E a gente vai fazer uma revisão aí de todas essas funçõezinhas aí que eu sei que você deve estar gostando bastante, tá? Para isso, eu vou utilizar ali o livro de atividades, o volume 10, tá? Então pegue lá seu livro, tem ele em mãos, que a gente vai retomar algumas coisas aí dele. Tá? Então, o que a gente vai ver, aqui basicamente a gente já viu todas essas, né? A gente já viu as funções hidroxiladas, a gente já fez até um vídeo sobre isso aí e tal. Álcool, enol, fenol e éter. Claro, a gente vai retomar um pouquinho também nessa videoaula. Funções carboniladas, aldeído e cetona, tá? E funções carboxiladas, seus derivados, ácido carboxílico e éster, né? A gente vê suas derivações, as relações que existem também entre todas essas funções orgânicas. Aí, lembrando que todas elas têm o oxigênio, né? Dependendo da onde tiver esse oxigênio na cadeia carbônica, com quem que ele estiver ligado, né? Se ele está ligado com hidrogênio, por exemplo, a gente vai ter ali as ligações de hidrogênio que são mais fortes. Dependendo do tamanho da cadeia, o momento de polo desse oxigênio vai acabar se tornando menor, né? Ela vai se tornando menos polar. Enfim, a gente já viu todas essas relações existentes nas moléculas, tá? Eu queria só dar uma dica para vocês, pessoal, ali no seu livro digital, tá? Então você vai, eu sei que você tem acesso ao livro digital, você deve ter o aplicativo aí. Se você for lá no volume 10, você vai ter uma série de objetos educacionais digitais que pode te ajudar bastante a ver todas essas moléculas, tudo isso que eu estou te falando, de maneira dinâmica. O que eu estou querendo dizer com dinâmica é em movimentação, né? Porque às vezes a gente tô falando aqui, eu tento descrever para vocês os movimentos, enfim, mas às vezes fica meio complicado de entender. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, ó, é bem interessante para você fazer essa revisão e para daí você fazer o seu simulado e muito bem, né? Então, ali, ó, nomenclatura dos álcools, esse aqui é bem interessante, hidrocarbonetos, funções carboniladas, né? Aí, contextualizando, falar um pouquinho aqui dos perigos no salão de beleza, nomenclatura dos ácidos carboxílicos, aplicações, enfim, tem um monte de coisa lá. Recomendo fortemente que você dê uma olhadinha aí, beleza? E para a gente começar, vamos resolver uma atividade, resolver um exercíciozinho aqui, ali das funções carboniladas, beleza? Então fala assim, ó. A carbonila é um grupo em que o átomo de carbono faz uma ligação dupla com o átomo de oxigênio e duas ligações simples com átomos de carbono e ou hidrogênio. Em relação às duas principais funções desse grupo, aldeídos e cetonas, que a gente já viu, você se lembra aí, né? Assinale V para as advertências verdadeiras e F para as falsas, tá ok? Só para te ajudar aqui, eu coloquei aqui, ó, aldeído, né, C-O-H, e a cetona, só uma dupla O num carbono secundário. Então vai estar ali no meio da cadeia carbônica, a gente pode pensar assim, e o aldeído vai estar ali no último carbono, né? Então fica fácil de identificar, dependendo da maneira como ele te apresentar toda essa estrutura, né? Então vamos lá. Os aldeídos apresentam a carbonila em carbono secundário. A aldeída não está em carbono secundário, é a cetona, né? Então, está ligado, ou seja, o carbono da carbonila está ligado a mais dois átomos de carbono? Não, isso aí é o contrário, né? É a cetona, então a primeira ali é falsa. As cetonas apresentam a carbonila em carbono primário. Está errado já também, né? Ou seja, o carbono da carbonila está ligado a no mínimo um átomo de hidrogênio. Não, né? A gente já viu que isso aí não é assim. Nos aldeídos, a carbonila é chamada especificamente de aldoxila. Sim, sim. É muito difícil de perguntar isso numa questão de vestibular, sim, mas tá ali e tal, para você já ir se familiarizando com tudo isso, tá? Não precisa ter decorado essas coisas aí. Na cetona, os grupos orgânicos ligados à carbonila são necessariamente iguais? Não necessariamente, né? Tem que tomar muito cuidado com essa palavrinha necessariamente, tá? Porque ele está dizendo que daí você teria que ter uma cetona simétrica, né? Eu tenho o carbono aqui no meio, dupla O, tá aqui no meio, e o que eu tenho desse lado e o que eu tenho desse lado teriam que ser iguais. São necessariamente iguais? Não necessariamente. Beleza? Então, vamos para uma próxima. Por apresentar o mesmo grupo funcional, aldeídos e cetona apresentam propriedades físicas semelhantes. E a gente tem ali o primeiro, você já deve ter identificado, que é um aldeído, e o segundo, uma cetona, tá? Essa forma estrutural está a forma aberta. Fica muito mais fácil da gente entender, né? Em relação às duas substâncias apresentadas, assinale a alternativa correta. As duas substâncias pertencem à mesma função orgânica. Tá, já está errado, né?
Tá falando, ó, apresenta carbonilo, então tem a mesma função orgânica. Não, né? Talvez você pudesse ser levado a pensar dessa forma e errar. Tá? A primeira substância é uma cetona, chamada de propanona. Não. A segunda substância é um aldeído, chamada propanal. Ele inverteu aí, na verdade, né? Ele inverteu aí. Na verdade, seria o contrário, né? A primeira, que seria o propanal, e a segunda, que seria a propanona. As duas cadeias carbônicas são heterogêneas devido à presença do oxigênio. Não seria heterogênea se tivesse o oxigênio estivesse no meio da cadeia carbônica ali, né? Por exemplo, como o éter, né? Aí a gente tem uma cadeia carbônica heterogênea. A segunda substância, por ser mais simétrica, apresenta maior facilidade de fazer interações com a água, sendo mais polar se comparada com a primeira. Perfeito, né? A gente tem ali, ó. As propriedades físicas das cetonas são semelhantes às dos aldeídos e mesmo massa polar. Porém, em geral, as cetonas apresentam ponto de ebulição um pouco maior que os aldeídos, sendo mais polares. Isso pode ser explicado pela posição do grupo carbonila. Quanto mais simétrica for a cetona, maior facilidade de fazer interações com a água e também com as moléculas dos álcools. Perfeito, né? Então é isso aí. A alternativa correta é o item E. Tá? Quanto mais simétrica, mais polar. Quanto mais polar, mais interações vai fazer com a água. Beleza? Vamos mais uma. A destilação seca da madeira é um processo bastante antigo e ainda muito utilizado para a obtenção de metanol. Terminou em ol, você sabe que é um álcool, né? Mete um carbono, né? Também chamado espírito da madeira. A respeito do metanol, assinale a alternativa correta. Coloquei o metanol ali embaixo, uma representação chamada de bola e vareta, né? Para vocês se habituando a isso aí, isso é importante. Né? Então eu tenho um carbono e aqui eu tenho uma hidroxila, né? O ligado a um H. Né? Como cada carbono faz 4 ligações, eu tenho ligado mais 3 hidrogênios aqui. Fechou. Pertence à função álcool, sua massa molar é de 32 gramas e sua fórmula molecular é CH3CH2OH. Né? E o que ele te deu aqui foi o etanol, porque eu tenho 2 carbonos e não metanol. Né? É um poliol. O que é um poliol? Poli é muitos. Ol, então se refere a hidroxilas. Tem muitas hidroxilas? Né? Não tem muitas hidroxilas. Né? Então tá errado. O álcool metílico, o nome tá certo. Mas ali poliol não. Pertence à função aldeído? Também não, né? Pertence à função álcool. Sua massa molar é de 32, sua fórmula molecular é CH3OH. Tá perfeito isso aí, né? Então a resposta correta é o item D. Flávio, eu fiquei com dúvida em relação a esse negócio de massa molar. O que é isso, né? Então o que você vai ter que fazer para saber a massa molar? Nas questões de vestibulares. Então, quando você encontrar essa questão da massa molar, ou ele vai te dar no enunciado quais são as massas molares de carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim. E aí você vai contar a quantidade de carbonos que você tem, de hidrogênio, de oxigênio, enfim, todos os átomos que você tem, e multiplicar a quantidade de cada um desses átomos pela massa atômica, ou massa molar, né? Como nesse caso ele não deu, o que estava pressuposto aí é que você tinha que saber isso aí. Tá, e se eu não sei onde é que eu encontro esses valores? Um carbono, 1, 2, 3, 4 hidrogênios e um oxigênio. Para chegar nesse 32, você vai olhar lá na sua tabela periódica, beleza? E onde é que está isso aqui? Olha o carbono. Carbono, aqui em cima eu tenho a massa atômica, que é 12. O oxigênio é 16. Né? Então, tinha um carbono, 12, mais um oxigênio, 16, vai dar 28, e mais 4 hidrogênios, que é 1, que aí você vai chegar lá no 32 que você encontrou, tá? Recomendo fortemente que em relação a carbono, hidrogênio e oxigênio, você saiba esses valores. O nitrogênio também é importante, tá? Porque tem alguns vestibulares, aí, algumas questões que ele dá isso aí, tem alguns que não. Se você está pensando no Enem, por exemplo, geralmente no Enem ele dá. Tá? Então você não precisa ficar decorando isso aí, mas é uma coisa que seria importante se você soubesse, porque o terceirão química orgânica, a gente trabalha muito com esses elementos químicos também. Não é tão difícil assim de memorizar, né? Então vamos para o próximo. Os ácidos carboxílicos, ao reagir com os álcools, formam os éteres em uma reação de condensação conhecida como esterificação. Escreva a equação química que representa a reação entre o ácido etanóico e o etanol. Então, não sei se você se lembra ali do éster, né? Dupla O, tem um O aqui embaixo, e aí tem um radical aqui e um radical aqui. Né? Vou colocar ali para você já, mas o que eu queria chamar a atenção é que ele está dando aqui, ó, etanóico e etanóico. Então eu vou ter 2 carbonos de cada um dos lados, né? Então a reação que ele está descrevendo é essa aqui, que a gente já viu, né? Um ácido carboxílico mais um álcool. Eu tenho aqui essa desidratação, uma água é formada aqui,
eu mantenho no ácido carboxílico esse radical e no álcool eu mantenho esse radical. Então aqui o radical e aqui o outro radical. Ele deu ali no meu enunciado qual que vai ser esse radical. Se é o ácido etanóico, aqui eu tenho 2 carbonos. Se é o etanol, aqui eu também tenho 2 carbonos. Então vai ser o etanoato de, eu tinha falado ali para vocês, etila, né? E essa vai ser, então, a resposta, ó. Eu tenho 2 carbonos aqui e eu tenho 2 carbonos aqui, né? Como resultado final, por causa dos 2 carbonos, etanoato de, aí que lembra da nomenclatura lá, etila, mais 2 carbonos e forma uma água. Beleza? Ficou com dúvida? Volta lá, né, na aula de éster, nomenclatura, isso é bastante importante e também não é tão difícil, é bem fácil, tá? Bem tranquilo, o éster principalmente. Vamos lá para o ITA. Considere as seguintes substâncias, 1, 2, 3 e 4. Dessas substâncias é classificado como cetona. Lembra cetona? A gente acabou de ver aquilo ali, né? Então, carbono secundário. Aqui a gente tem uma cetona, aqui a gente vai ter uma cetona, aqui a gente não tem uma cetona, a gente tem um aldeído, e aqui a gente também não tem uma cetona, tem um ácido carboxílico, né? Então, isso é bem fácil. E tem A1 e 2. E vamos para a última. A bactéria anaeróbia Clostridium botulinum é um habitante natural do solo que se introduz nos alimentos enlatados mal preparados e provoca o botulismo. Ela é absorvida no aparelho digestivo e cerca de 24 horas após a ingestão do alimento contaminado, começa a agir sobre o sistema nervoso periférico, causando vômitos, constipação intestinal, paralisia ocular e afonia. Meu Deus! Uma medida preventiva contra esse tipo de intoxicação é não consumir conservas alimentícias que apresentem lata estufada e odor de ranço, devido à formação da substância PA. Credo, né? Meu Deus do céu. Ou seja, não coma nada que esteja podre. Né? Basicamente é isso que ele está te dizendo. O composto químico identificado no texto é classificado como, né? Ele não pediu nem o nome, mas olha só. 1, 2, 3, 4 carbonos, C, e aí você tem essa estrutura aqui condensada, né? Se você abrir isso aqui, ó, eu vou ter que ter um oxigênio aqui para cima numa dupla ligação, um oxigênio aqui embaixo ligado a um hidrogênio. Então, eu vou ter uma carbonila e uma hidroxila. Lembra? Carboxila. A carboxila caracteriza, então, um ácido carboxílico, né? Então, isso aqui seria um 1, 2, 3, 4, ácido butanóico. É o que ele está descrevendo ali pra gente. Beleza, pessoal? Então, seria um ácido carboxílico. Tranquilidade total? E aí, pessoal, como tarefa, recomendam fortemente o livro de atividades, página 13, atividade 17, página 15, atividade 21, página 17, atividade 26, páginas 18, 19, 32, 33 e 34, tá? São todas bem simplesinhas, como a gente acabou de resolver aqui, não tem conta, não tem nada, é só se identificar, então acaba que fica muito fácil, bem tranquilo, né? Só lembrando que, se você puder dar uma olhadinha lá nos seus objetos educacionais digitais do livro digital, seria bastante importante, tá? Lá tem muita coisa interessante que vai te ajudar bastante a resolver tudo isso aí, beleza? Fechou então, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e até uma próxima videoaula. Valeu, um abraço.